Shabbat Shalom, meus irmãos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Voltando ao Jardim. Hoje, para mais um estudo da Palavra de Deus, nesse dia tão especial que é a véspera da festa de Sukkot, ou mais conhecida como a festa dos tabernáculos, porque Sukkot é o nome em hebraico, né? Festa dos Tabernáculos, a última festa do calendário judaico, a última festa do ciclo anual de festas, das festas do Senhor, tá? E hoje nós vamos nos aprofundar na celebração dessa festa, certo? Para poder entender o que ela significa, né? Qual a forma dela, como é que ela aparecia nos textos no Antigo Testamento, na nova aliança em Cristo e qual o seu sentido profético para o tempo do fim, né? Então, assim, antes de mais nada, como eu sempre faço, eu quero pedir a vocês que se inscrevam no meu canal, no Voltando ao Jardim, caso vocês gostem de mais esse estudo. Dá um joinha pra gente, marca lá o seu gostei, né? E compartilha para o maior número de pessoas para que possam também ter conhecimento sobre as leis de Deus, sobre os seus mandamentos, sobre o evangelho do reino de Deus, que é aquele que sai da boca de Jesus, né? O verdadeiro. Ok? Deixa lá o nosso joinha, compartilha e aí nós vamos propagando a mensagem do evangelho a toda criatura nos quatro cantos da terra. Não é verdade? Então, meus amados, hoje nós vamos estudar sobre a festa de Sukkot, que é a festa dos tabernáculos. Amém? Sukkot, festa dos tabernáculos, que também é uma festa que fala das bodas do Cordeiro e da coroação do nosso Messias, que é o Senhor Jesus, né? No título desse vídeo eu coloquei lá, Sukkot, festa dos tabernáculos e a coroação do nosso Senhor, o Messias. Sukkot, ela é conhecida também como a festa dos tabernáculos, festa das cabanas e festa das tendas, tá? É uma festividade bíblica que se inicia no 15º dia do mês de Tishrei, o mês sétimo, que é o que nós estamos, né? Geralmente cai setembro, outubro, ok? De acordo com o calendário judaico, tá? Essa é uma festa que se inicia no 15º dia do mês de Tishrei, que é o mês 7. Ela também pode ser chamada, além de tudo isso que eu falei, festa Sukkot, festa dos tabernáculos, das cabanas ou festa das tendas, ela também é conhecida como festa das colheitas, pois coincide com a estação das colheitas em Israel, que é no começo de outono, tá? Ela é uma das 3 maiores festas conhecidas como Shalosh Regalim, que é a festa da peregrinação, onde o povo de Israel peregrinava para o templo em Jerusalém, tá? Então vocês lembram, eu tenho sempre falado que dentre essas 7 festas instituídas pelo Senhor, né, as santas convocações, para que nós nos encontrássemos com Ele e celebrássemos juntos, tá? Nós temos 3 festas que são consideradas a de peregrinação. Por quê? Porque nessas 3 festas, o povo tinha que sair de suas casas e fazer a peregrinação até o templo em Jerusalém, porque era comemorado todo o povo junto lá no templo em Jerusalém para celebrar junto com o Senhor, tá? Então, essa festa dos tabernáculos, o povo já tinha que estar lá, porque ela é uma festa de 7 dias, como nós vamos ver. São 7 dias celebrando a festa dos tabernáculos. E ela tinha que ser celebrada com todo o povo junto lá no templo em Jerusalém. Certo? Então, ela era também uma das festas de peregrinação, onde o povo de Israel peregrinava, como eu falei, para o templo em Jerusalém. Sukkot, a festa de Sukkot, ou dos tabernáculos, porque Sukkot é o seu nome em hebraico, ela celebra os 40 anos do êxodo dos hebreus no deserto após a sua saída do Egito. Nessa época, o povo de Israel ele não tinha terra própria.
Eles eram nômades. O que são nômades? Nômades são aqueles povos que não têm morada fixa, que ficam peregrinando, tá? E viviam em pequenas tendas, né? A gente vê muito isso em filmes bíblicos, não é? Em novelas bíblicas que tem passado, e eu gosto muito de assistir, tá? Então, o povo habitava em pequenas tendas ou cabanas que eram frágeis e eram habitações o quê? Temporárias. Eles tinham que estar sempre se deslocando, né? Eram nômades. E eles faziam. E essa questão de habitar em tendas mostra que, tipo assim, eles não tinham uma morada fixa, né? Da forma como o Senhor nos ensinou que toda a terra é nossa e nós estamos aqui na terra como peregrinos em terras estrangeiras. Nós não temos morada fixa, ok? Então, como forma de simbolizar este período, o período que o povo saiu do Egito, né, que o papai retirou o povo do Egito com mão forte, levou ele para o deserto e os fez habitar em tenda, como forma de simbolizar este período, durante a celebração do Sucote, ou Festa dos Tabernáculos, os judeus, o que é que eles fazem? Eles fazem suas refeições sob folhas e galhos de árvores ao ar livre, debaixo de uma sucá. O que é sucá? O termo é em hebraico. Sucá significa cabana. Então, o que acontece? A Festa de Tabernáculos, ela é uma festa de 7 dias, realizada no templo em Jerusalém, onde todo o povo tinha que ir para lá, certo? Para celebrar essa festa. Uma festa de 7 dias. Durante 7 dias, todo o povo tinha que habitar em tendas. Então, eles faziam as suas sucá, que são as cabanas ou tendas, de palha, de galho de árvores, tá? Fazia. E durante 7 dias, eles iam habitar ali dentro, debaixo da sucá. E todo o seu alimento, tudo que eles iriam comer, eles iam comer e fazer suas refeições sob folhas e galhos de árvores ao ar livre, debaixo de uma sucá. A sucá, ela tinha que ser erguida também ao ar livre e ela precisava ser construída, ou seja, constituída, o seu teto tinha que ser de palha ou de folhagem, para que todos pudessem ver o céu. Que coisa linda, né, queridas? Lindo, né? Então, sucá significa cabana, e é daí que deriva o nome Sucote, que é a festa dos tabernáculos, tá? Nós vamos ver bem isso assim detalhado, bem descrito, como o Senhor determinou, no livro de Levítico 23. Eu já estou aqui com a Bíblia aberta. No livro de Levítico 23, que é onde fala de todas as festas, né, que o papai instituiu para os seus filhos celebrarem, a partir do versículo 33, começa a falar sobre a festa dos tabernáculos. Então, na semana passada, nós celebramos a festa da expiação. Mais precisamente no último sábado, que também foi um shabat, assim como hoje também é um shabat. Lembra que eu falei para vocês que o primeiro dia de cada festividade é considerado shabat, o primeiro e o último dia, certo? Então, hoje é um shabat, aliás, corrigindo, vai passar a ser um shabat a partir do pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã é shabat, tá? Eu tinha esquecido desse pequeno detalhe, corrigindo. Começa a festa de Sucote a partir do pôr do sol de hoje e vai até o pôr do sol de amanhã, só que ela é uma festa de 7 dias. E o shabat é só o primeiro e o último dia. Nós vamos entender, ok? Então, nós tivemos a festa da expiação, o dia da expiação, que foi no sábado, dia 12, tá? E aí, esses 5 dias até o dia de tabernáculos é o período em que o Senhor Jesus, ele tá fazendo a expiação do povo de Israel e, ao mesmo tempo, trazendo ira para aqueles que o rejeitaram, juízo para aqueles que o rejeitaram. Inclusive, é nesse período de 5 dias que ocorre a Batalha do Armagedon, também conhecida como Gog e Magog, onde o Senhor Jesus ele batalha junto com a sua igreja contra Gog e Magog. Nós vimos na aula passada, certo? Jesus vindo num cavalo branco, junto com os seus santos, que somos nós, a igreja, na grande batalha do Armagedon contra Gog e Magog, que é o povo da besta.
Então, depois que ocorre a Batalha do Armagedon, que o nosso Senhor Jesus já é vencedor, então nós vamos agora celebrar, festejar as bodas do Cordeiro, que é a festa dos tabernáculos e que também é a coroação do nosso Messias como rei. Nós vamos entender, são 7 dias de festa após vencer a guerra contra os inimigos, tá? E todos os inimigos do nosso Senhor foram colocados debaixo dos seus pés. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Depois do dia da expiação, do período de expiação, então, no 15º dia do 7º mês, que é o mês de Tishirê, começa a celebração de tabernáculos. Então vamos lá. Levítico 23, a partir do versículo 33. Festa dos tabernáculos. Disse o Senhor a Moisés: dize aos filhos de Israel: aos 15 dias deste 7º mês será a festa dos tabernáculos ao Senhor. Essa festa será de 7 dias. Versículo 35. No primeiro dia haverá uma santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Como eu falei para vocês, a partir do pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, que é o primeiro dia da festa de tabernáculos, é Shabat, é dia de descanso ao Senhor. Versículo 36. Durante 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. No 8º dia tereis uma santa convocação, ou seja, é uma festa de 7 dias. Quando chegar no 8º dia, também é uma santa convocação. É Shabat, o último dia, o 8º dia, tá? E apresenteis ofertas queimadas ao Senhor. É um dia solene e nenhum trabalho servil fareis. Então você observa aqui nesse versículo 36 que a festa de tabernáculos é uma festa de 7 dias. Começa hoje no pôr do sol, tá? Mas somente o primeiro dia e o último dia é considerado dia de descanso solene, Shabat ao Senhor, ok? E nesses dias é dia de descanso ao Senhor, como nós já sabemos. Nenhum trabalho servil fareis. Ordem do papai. Versículo 37. Estas são as festas do Senhor, que apregoareis para santas convocações, para apresentar ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de cereais, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio. Estas ofertas são além dos sábados do Senhor, além dos vossos presentes, além de todos os vossos votos e além de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Aos 15 dias do 7º mês, que esse ano aqui pra gente vai cair amanhã, no dia 17, tá? Aos 15 dias do 7º mês, porém, quando tiverdes colhidos os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor durante 7 dias. O primeiro dia é dia de descanso e também o 8º dia é dia de descanso, ou seja, Shabat. Versículo 40. No primeiro dia tomareis para vós frutos de árvores formosas, folhas de palmeiras e ramos de árvores cheias de folhas. Durante 7 dias vocês vão se alegrar perante o Senhor, o vosso Deus. Por que se alegrar? Porque a festa dos tabernáculos é um período de alegria, de celebrar a nossa vitória. É época da festa do Cordeiro, e a festa de casamento para os judeus dura 7 dias. É as bodas do Cordeiro e a coroação do nosso rei como Messias aqui na terra, entendeu? Então, o que é que o apóstolo Paulo fala sobre o reino de Deus? Que é um reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então é momento de celebração, porque os nossos inimigos foram vencidos. E agora o nosso Senhor Jesus se tornou rei sobre toda a terra. E vai reinar, né, no milênio, junto com a sua igreja. Versículo 41. Celebrareis esta festa ao Senhor durante 7 dias, cada ano. É um estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No 7º mês a celebrareis. Tá vendo novamente? Estatuto perpétuo, ou seja, para sempre, para ser celebrado de geração em geração em vossas casas, tá? Aliás, é bom a gente ressaltar, toda vez que eu falo perpétuo, eu gosto de lembrar que é para sempre,
42. 7 dias habitarás em tendas, tá? Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando eu os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Lembra do que eu li? Então, eu falei aqui agora que o que acontece? Na festa de tabernáculos, o papai faz com que todos habitem durante 7 dias em tendas. Então, eu falei suas casas, mas está errado. Essa é uma festa onde você sai da sua casa para armar uma tenda e celebrar debaixo de uma tenda, certo? E fica durante 7 dias debaixo de uma tenda, tá? E essa tenda é para relembrar a época em que o papai tirou o povo do Egito com braço forte, levou para o deserto e eles habitaram em tendas. E eles eram completamente dependentes do Senhor em tudo, em tudo. Tá? Então, repetindo, versículo 42. 7 dias habitareis em tenda, todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Assim, versículo 44, Moisés proclamou aos filhos de Israel as festas do Senhor. Então, observe, né? O único dia, a única festa onde a gente vai sair das nossas casas e vai construir tendas, né, feitas de galhos, de palhas, onde a gente vai cobrir elas com folhas para que a gente possa ver o céu. Quando nós estivermos embaixo da sucá, nós possamos ver o céu. E vamos comer em cima de folhas, de galhos de árvores, para mostrar, não só para relembrar os tempos antigos do povo no deserto, o povo hebreu, mas também para mostrar a nossa dependência do Senhor. O quanto nós confiamos nele, porque ele nos fez, queridos, para habitarmos em tendas. Nós não temos morada fixa, porque toda a terra é do Senhor. E se toda a terra é do Senhor, toda a terra é nossa, que somos seus filhos, seus herdeiros. Então ele nos levantou para peregrinarmos sobre toda a terra. Não é para a gente ter morada fixa, lugar próprio. Compreendeu? E a festa de tabernáculos, nós habitamos em tendas justamente para nos relembrarmos de quem somos, a nossa identidade, de quem ele é, que ele é o nosso Senhor, tá? E o nosso Pai, e de que somos um povo escolhido por ele, totalmente dependentes do Senhor. Amém? Glória a Deus, coisa maravilhosa, né, queridos? No livro de Deuteronômio também fala acerca das festas. Tá lá em Deuteronômio 16, do versículo 13 ao 17. Porém, o papai me pediu apenas para ler somente Levítico 23, que foi qual nós lemos agora, né, do versículo 33 ao 42. Ok? Nós precisamos observar que as festas de Deus, elas funcionam como um relógio de Deus que tem todas as suas engrenagens perfeitas, tá? Elas determinam os momentos cronológicos, elas marcam os tempos determinados, as festas, né? Que são chamados moedins de Deus. Então elas marcam os tempos determinados dos acontecimentos do Messias aqui na terra, tá? Para que o seu povo possa discernir o tempo e compreender a missão do Messias. O para que ele veio, o que ele veio fazer, tá? Lembra que eu falei para vocês que as 4 primeiras festas representam a primeira vinda do Senhor. E as 3 últimas festas apontam para o seu retorno. Compreendeu? Então, quando nós celebramos as festas do Senhor, eu volto a falar isso, nós conseguimos saber em que tempo nós estamos e para onde nós estamos indo. Os acontecimentos futuros, os acontecimentos proféticos relacionados ao Messias. Compreendeu? Então, Sucote, ou a festa dos tabernáculos, simboliza o reino do Messias. A entrada do povo no reino do Messias, a entrada do povo no milênio, tá? Marca um tempo em que nós passamos por tribulação,
foi expiado os pecados de Israel, veio juízo sobre aqueles que rejeitaram Jesus, houve a batalha do Armagedon, onde os seus inimigos, os inimigos do nosso Senhor e por consequência da igreja, foram colocados debaixo dos pés do nosso Senhor Jesus, que é o Rei de Israel, tá? E fala de celebração, de festa, das bodas do Cordeiro, 7 dias de festa do casamento do noivo com a noiva e a coroação do nosso Messias como rei. Está falando do milênio, as bodas do Cordeiro, o casamento do noivo com a sua noiva. É uma festa de 7 dias. Até hoje o casamento judeu, queridos, é uma festa de 7 dias. E quem é o nosso rei? O nosso rei é o Senhor Jesus. Eu espero que quanto a isso não tenha dúvida, né? Está escrito em Isaías 4, tá? Olha o que está escrito em Isaías 4, é muito interessante. Isaías 4, nós vamos para lá. Coisa boa, né, queridos? É a palavra de Deus. Olha o que tem dizendo em Isaías 4. A minha epígrafe fala, o renovo do Senhor. Está falando do Messias, afinal de contas, Isaías ele é conhecido como profeta messiânico. Foi um dos profetas que mais profetizou sobre o Messias, tá? E em Isaías 4, ele está falando sobre o dia em que vai vir estar conosco o renovo do Senhor, tá? Então, a partir do versículo 2, ele vai dizer assim: naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra será excelente e formoso para os que escaparem de Israel. Aquele que ficar em Sião e permanecer em Jerusalém será chamado santo. Então nós que somos os filhos de Deus, nós vamos encontrar com o Senhor aonde? No Monte Sião. A primeira aliança foi feita no Monte Sinai. A nova aliança em Cristo é feita no Monte Sião. Então quando nós nos tornamos filhos de Deus legítimos, somos selados com o teu Espírito, com o teu Santo Espírito, nós somos selados, somos tomados para Ele, então nós somos chamados santos, os santos de Sião, tá? Então, ele está dizendo aqui, versículo 3, aquele que ficar em Sião e permanecer em Jerusalém será chamado santo, for fiel até o fim, permanecer em Jerusalém, será chamado santo, todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. Versículo 4, quando o Senhor lavar a imundícia das mulheres de Sião, e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor, que é o que ele fez. A expiação serve para isso, para o Senhor lavar a imundície das mulheres de Sião. Quem é a mulher? A igreja. Entendeu? Então aqui está dizendo que depois que o Senhor fizer essa limpeza, fizer essa purificação da terra, inclusive de Jerusalém, então nós iremos morar com ele no Monte Sião. Versículo 4. Quando o Senhor lavar a imundícia das mulheres de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com o seu espírito de justiça e com o espírito de ardor, que foi o que aconteceu na expiação. Versículo 5. Criará o Senhor sobre toda a extensão do monte de Sião e sobre as suas congregações uma nuvem de dia, uma fumaça e um resplendor de fogo clamejante de noite. Sobre toda a glória haverá um dossel, certo? Ou seja, sobre toda a glória haverá uma cobertura. Versículo 6. Será abrigo e sombra contra o calor do dia, e refúgio e esconderijo será contra a tempestade e a chuva. Então o que Isaías aqui está dizendo? Que no dia em que vier o renovo do Senhor, quem é o renovo do Senhor? O braço do Senhor, o nosso Messias, tá? Ele vai vir, ele vai fazer a purificação da sua igreja, Depois ele vai estabelecer em Jerusalém o seu reino, que é onde está o Monte Sião. Os santos, os justos, estarão com ele no Monte Sião, aqueles que permanecerem até o fim, e ele irá estabelecer o seu tabernáculo no meio deles, festa dos tabernáculos. O seu tabernáculo estará no meio deles, e vai ser como uma nuvem cobrindo toda a terra com a sua glória, a terra de Jerusalém.
Entendeu? Então será abrigo e sombra contra o calor do dia, e refúgio e esconderijo será contra a tempestade e a chuva. Glória a Deus, né? Isaías está falando de um tabernáculo no meio do seu povo, tá? Ele diz que haverá uma sucá, ou seja, um tabernáculo, uma cabana, é a mesma coisa, para a sombra durante os dias de calor e para proteger da chuva, né? Isto remete ao milênio, onde Deus será o nosso escudo, o nosso papai, habitando no nosso meio como tabernáculo, cobrindo toda a terra de Jerusalém com a sua glória, será o nosso escudo e um abrigo para o povo judeu. Você entendeu? Ele mesmo vai tabernacular no nosso meio e será um abrigo para o seu povo, tá? Aí já deixa de ser uma estrutura de palha, uma cabana de palha, uma sucá de palha que a gente constrói na festa de tabernáculos, para ser o próprio Senhor, a glória do Senhor, como uma redoma de vidro, sabe? Sobre Jerusalém, com toda a sua glória, protegendo o seu povo. Glória a Deus, glória a Deus. O próprio Messias vai tabernacular conosco no milênio, tabernacular, habitar no nosso meio, como um santuário, como um tabernáculo, conosco, tá? Habitando no nosso meio, do mesmo jeito que aconteceu na sua primeira vinda, quando ele veio como Messias. João fala sobre isso. Vamos lá em João 1, rapidinho, para vocês entenderem. Quando fala que o Senhor, ele habitou no nosso meio, essa palavra em hebraico, habitar, está se referindo a tabernacular. Ele tabernaculou no nosso meio, montou a sua tenda no nosso meio e habitou com o seu povo, tá? Então, no livro de João, já lá no Novo Testamento, fala sobre isso, João 1. O que é que diz em João 1? O que é que João falou a respeito do nosso Senhor Jesus? Olha o que ele disse logo no primeiro capítulo. João 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então aqui, né, o João, o discípulo, ele fala que na sua primeira vinda, Jesus era o Verbo de Deus e que o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos toda a sua glória. Ou seja, ele tabernaculou no meio do seu povo. Esse sempre foi o desejo de papai, queridos. Tabernacular, habitar no meio do seu povo como rei e pai. Para reinar, para se relacionar com o seu povo no nosso meio, de perto. Ele sempre quis reinar sobre o seu povo, como pai e filhos. Esse sempre foi o desejo do nosso papai, tá? E Jesus, na sua primeira vinda, quem é que ele era? Ele era a manifestação visível do Deus Pai. O espírito de papai estava habitando dentro dele. Então ele se fez carne e habitou no nosso meio com toda a sua glória. Compreendeu? Em Êxodo 25 vai falar justamente isso. Vamos lá para frente, voltar lá para Êxodo. Desse desejo do nosso papai de tabernacular, de habitar no meio do povo. Você entendeu? O desejo dele é estar no nosso meio, reinando com os seus filhos aqui na terra. Em Êxodo 25, no versículo 8 e 9, ele vai dizer justamente isso. Ele começa a dar instruções a Moisés, né? Então disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. Ele começa a falar, o nosso papai, para Moisés, sobre as ofertas no tabernáculo, para que ele ensine ao povo. E no versículo 8, Êxodo 25, versículo 8, ele vai dizer, e eles me farão um santuário para que eu habite no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar, Moisés, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então você vê que o desejo do papai sempre foi habitar no meio do seu povo, como rei, como senhor e como pai de todos os seus filhos, como uma grande família. Compreendeu?
Lá no Monte Sinai, quando ele fez a primeira aliança com o povo de Israel e ele se manifestou no Monte Sinai, ele queria isso. Ele queria se revelar, na verdade ele queria não, ele se revelou ao povo no Monte Sinai. E ele estava chamando o povo ao relacionamento com ele, pai e filho, para que ele pudesse habitar no seu povo e ele mesmo pudesse ser o rei de Israel. Entendeu? Só que o que aconteceu? O povo rejeitou, não foi isso? Oh, glória a Deus. Papai, ele sempre desejou ser o nosso rei, desde a outorga da Torá, que foi lá no Monte Sinai, na primeira aliança, quando ele apareceu para o povo. Mas o povo rejeitou, né? Pediram para ele um rei humano. Lembra que na época do profeta Samuel, o que foi que ele fez? Lá no Monte Sinai, vamos voltar, vamos continuar aqui no Monte Sinai. No Monte Sinai, quando ele se revelou para o povo, o que foi que o povo disse? Não, Moisés, nós não queremos, eles tiveram medo. Que o Senhor fale com você, Moisés, e depois você transmita para nós, porque nós temos medo de morrer. Então eles rejeitaram o Senhor Jesus e colocou Moisés, pediu que Moisés fosse o mediador entre eles e Deus, tá? Mas lá na frente, no livro de Samuel, né, ele já fala o quê? O povo já revoltado, ele deseja ser igual a todas as nações, eles não querem que Deus seja o rei deles. Eles exigem que Israel seja como todas as nações e tenha um rei humano que possa governar sobre eles. Isso é conhecido de todos que estudam a Bíblia, né? E o que acontece? Samuel fica indignado e leva essa questão do povo para Deus. E ele fica tão indignado com isso, né? Tão revoltado, que o Senhor fala: Samuel, dê a ele o que eles querem, né? Dê a ele o que eles querem. E Samuel achou um absurdo, mas ele disse: lembre-se que eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. Não é a vocês que eles estão rejeitando, é a mim, Ismael. Então dê a ele o que eles querem. E aí o que foi que o papai fez? Levantou Saul como rei de Israel, que começou direito e depois caiu. Depois veio Davi, depois veio Salomão, seu filho. Depois houve uma divisão do reino, né? Foi dividido o reino em reino do norte e reino do sul. Mas o que você observa aqui, o que nós podemos observar disso aqui, é que todos os reis humanos começaram bem e caíram, né? Em suas iniquidades, tá? Se arrependeram depois, como Davi, que houve um arrependimento depois e o papai o recebeu novamente. Salomão também se arrependeu. Mas você observa aqui, o que nós podemos observar é que os reis da terra são reis iníquos. São reis que não permanecem firmes no Senhor. Por isso que Jesus veio. Porque além dele ser um rei perfeito, o verdadeiro rei, tá? Ele é pastor. Ele cuida das suas ovelhas. Ele é o verdadeiro rei, tá? E por conta disso, mesmo o papai tendo dado um rei humano para o povo, porque tudo que o papai queria é que Israel fosse diferente das nações. Não era para Israel ser igual a todas as nações. Israel, ele tem um rei, esse rei é Deus. E o papai, ele sempre quis reinar sobre o seu povo. E de Israel seria ensinado todas as leis e os estatutos para as demais nações. Então o papai constituiu Jerusalém como rainha sobre a terra. Mas eles não quiseram. Só que mesmo depois que veio o período de reis, foram instituídos todos os reis, ainda existe uma promessa de redenção para Israel. Existe uma promessa de redenção. Que o Senhor enviaria o seu filho, o verdadeiro rei Messias, para salvar e reinar sobre a humanidade. E ele seria o redentor de toda a humanidade. Glória a Deus, né? Mas por que eu contei tudo isso? Para vocês perceberem que sempre o desejo do nosso papai foi reinar sobre Israel. Compreendeu? Esse sempre foi o desejo do nosso papai, tá? Porque Jesus é o nosso rei. Como está escrito em Salmos 24, ele é o verdadeiro rei. Ele é o nosso Senhor e Messias. Ele é o Salvador do mundo. Foi a ele que o papai
instituiu, como está em Salmo 24, né? E ele diz assim, do Senhor, Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam, pois ele afundou sobre os mares e afirmou sobre as águas. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará lá no seu lugar santo? Somente aquele que é limpo e de mãos e coração puro, né? Limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Este sim receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. E aí ele diz no versículo 7, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e é por ela que entrará o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Então a festa de tabernáculos fala justamente desse período de celebração, das portas de Jerusalém abrirem e entrar o Rei da Glória para ser coroado como Rei de toda a terra, a partir de Jerusalém. Compreendeu? Fala justamente desse período, da festa dos tabernáculos, da coroação do Messias e do casamento do noivo com a noiva, as bodas do Cordeiro. Coisa linda, né, queridos? Salmo 24. Quem é esse o Rei da Glória? Quem é esse que está entrando? Ele é o Rei da Glória. Como está escrito lá em Mateus 21, né? Vamos lá. Mateus 21 fala sobre esse momento, né, da entrada do rei, da coroação do Messias na festa do tabernáculos, né? Nós vamos lá. Coisa linda, Mateus 21, é isso, queridos. Nós temos várias passagens, nós vamos lá e voltamos. Lembra? Nós somos aqueles que comem o cordeiro completo, do Antigo Testamento ao Apocalipse. Em Mateus 21, fala justamente dessa entrada de Jesus em Jerusalém como rei. Mateus 21, a partir do versículo 5, diz assim: dizei à filha de Sião, olha, ó Sião, tá vendo? Olha, eis que vem o teu rei, manso e montado em jumento, num jumentinho, filho de animal de carga. Os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram os seus mantos, e Jesus assentou-se sobre eles. E grande multidão estendeu os seus mantos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. Em que festa é que o povo vem, né, com ramos de palmeiras na mão para receber o rei? Tabernáculos. Versículo 9. As multidões que iam adiante e as que seguiam clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E quando ele entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntavam: quem é esse? E as multidões responderam: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Glória a Deus. Então, o povo já com as suas vestes limpas, lavadas no sangue do Cordeiro, com palmeiras nas mãos, celebrando a festa dos tabernáculos e aguardando o seu rei entrar pelas portas para ser coroado. Mateus 21 fala da festa dos tabernáculos, está apontando para o que vai acontecer na festa dos tabernáculos. Quando eles dizem aqui, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Essa palavra Hosana, na verdade em hebraico, quer dizer Hoshiana. O Senhor é a minha salvação. Eles estão reconhecendo Jesus como o Rei verdadeiro, o Rei Messias, tão aguardado, tão esperado, e que ele é a salvação do povo.
Glória a Deus, né, queridos? Então vocês observam, ó, logo depois de Mateus 21, em Mateus 21 já vem a purificação do templo, porque o templo precisa ser purificado, tá? Depois vem, em Mateus 21 ainda, fala da parábola dos lavradores maus, que são aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus, tá? E logo em seguida, em Mateus 22, começa a falar do quê? A parábola dos convidados para as bodas do Cordeiro. Tá vendo só? Tudo conectado, queridos. É por isso que nós precisamos das festas. Por isso que nós temos que celebrar as festas a cada ano, para que isso nos traga entendimento, nos traga sabedoria de Deus, para que a gente saiba determinar os tempos e as estações e o quanto faltam para a volta do nosso Messias. Tá vendo? Está tudo conectado, tá? Nós vamos lá agora em João 7. João 7 também fala de tabernáculos e é bastante interessante esse texto. Esse texto aqui na minha epígrafe fala sobre a incredulidade dos irmãos de Jesus. Só que nesse capítulo, em João 7, está falando de uma festa que está acontecendo em Jerusalém. A festa dos tabernáculos. Vamos para lá? Vamos lá. João 7. Depois disso o quê? De tudo que aconteceu no capítulo 6, né? Em João 7 fala, depois disso, andava Jesus pela Galiléia e ele já não queria mais percorrer a Judéia. Por quê? Porque os judeus procuravam matá-lo. Versículo 2. Ao se aproximar, porém, a festa dos judeus, que festa é essa? Dos tabernáculos, ó. Ao se aproximar, porém, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, os irmãos de Jesus lhe disseram, sai daqui e vai para a Judéia, para que os teus discípulos vejam os milagres que você faz. Certo? Ninguém que procure ser conhecido em público faz coisa alguma em oculto. Já que você faz essas coisas, manifesta-te ao mundo. Disse-lhe Jesus, versículo 6. Por que os irmãos de Jesus disseram isso? Né? Versículo 5. Pois até os seus irmãos não criam nele. Se tiver alguma mudança de luz, amados, é porque hoje amanheceu o dia bem claro com sol, né? E agora deu uma baixa na luz aqui. Parece que veio uma nuvem aqui que cobriu, tá? Mas eu espero que dê para vocês enxergarem sem nenhum problema, tá? Disse-lhe Jesus, o meu tempo, versículo 6, ainda não chegou para vós. Porém, para vocês, qualquer tempo é tempo. Né? O meu tempo ainda não chegou. Para vós, porém, qualquer tempo é tempo. Versículo 7. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia, porque dele testifico que as suas obras são más. Sobe vós a festa. Isso Jesus dizendo para os seus irmãos, né? Subi vós a festa. Por enquanto eu não subirei a esta festa, porque o meu tempo ainda não chegou. Então vamos entender esse texto. Né? Por que está falando? Por que Jesus aqui? Era a festa dos tabernáculos. Como eu falei para vocês, 7 dias de festa, de celebração, de júbilo, de alegria no Senhor. Os judeus estavam todos em Jerusalém. Jerusalém, nessa época de festa, ficava lotado de cristãos e de nações que tinham aderido, né? Os gentios que tinham se convertido ao Senhor Jesus. Então, a cidade estava lotada de gente, né? Imagine, milhares de tendas armadas e todo mundo habitando em tenda na festa dos tabernáculos. Então, a cidade estava cheia. Era uma festa de todos os judeus celebrarem. Mas por que Jesus disse que não subiria à festa? Que ainda não tinha chegado o tempo dele? Vocês lembram que eu falei aqui para vocês que um dos nomes da festa do tabernáculo é festa da colheita. 7 dias de festa simboliza os 7 períodos de tempo da terra. Primeiro milênio, segundo milênio, terceiro milênio, quarto milênio, quinto milênio,
sexto milênio, sétimo milênio. Durante todos esses milênios houve colheita. Por quê? Porque desde quando houve a queda de Adão, logo em seguida, o papai já começou a enviar os seus para pregar o evangelho. Então, em todos os milênios, houve pregação do evangelho e houve colheita dos seus. Entendeu? Só que durante todo esse tempo, os primeiros milênios, Jesus estava em oculto. Por isso que ele não subiu no primeiro dia da festa. Tá vendo a marcação de tempo? O primeiro dia da festa representa o primeiro milênio. Jesus estava em oculto. Jesus estava sendo pregado através dos seus, aqueles servos que o papai enviava para pregar o evangelho. Mas ele estava em oculto, porque o momento de Jesus se revelar a toda a humanidade como o Messias e todos os olhos o verão é no sétimo milênio, no último dia da festa. Tá vendo, queridos? Quanta coisa a gente pode aprender com as festas, com o nosso papai trazendo o entendimento dele sobre as festas. Então, no primeiro dia da festa, todo mundo, lembra que eu falei, na festa de tabernáculos, todos já tinham que estar lá no templo. Então, por isso que os irmãos de Jesus perguntaram para ele, ué, você não vai? Jesus disse, não, o meu tempo não é chegado. Qual é o tempo de Jesus se revelar para toda a humanidade como rei, senhor e reinar sobre a terra? No sétimo milênio, no tempo do fim. Então, no primeiro dia, ele não podia aparecer. Por isso que depois ele foi em oculto para a festa. Entendeu? E aí, nesse mesmo texto, fala que quando estava na metade da festa, que simboliza a sua primeira vinda, né? Jesus, ele veio quando? No quarto milênio. Então, passou primeiro milênio, segundo milênio, terceiro milênio. Quando chegou no quarto milênio, né? Indo para o quinto milênio, Jesus veio na sua primeira vinda. Então, na metade da festa aqui, ele aparece e começa a ensinar no templo. Olha a marcação de tempo, que coisa linda. Mas ele começa a ensinar no templo mais ou menos em oculto, só para o que eram dele. Você vê que ele vai estar pregando para os fariseus e para aqueles, mas ele ainda está em oculto. Na primeira vinda ele veio e está marcando a metade da festa onde ele está ensinando a eles. Não foi isso que Jesus fez na sua primeira vinda? Ele não ensinava no templo? Ele não andava com os discípulos pregando? Então, no primeiro dia ele não foi. Depois ele foi para a festa em oculto. Na metade da festa ele começou a ensinar no templo, como ele fez na sua primeira vinda, tá? Mas nós vamos ver em João 7 que ele só se revelou às claras no último dia da festa. Vamos lá. Adiantando um pouco, eu não vou ler o capítulo todo de João 7, mas é bom que vocês leiam em casa, tá? Então, ele começa a ensinar na metade da festa. Ele começa a ensinar. Certo? Olha o que diz aqui. Eu li até o 8, né? Quando ele diz assim, subi vós à festa, por enquanto eu não subirei a esta festa, porque o meu tempo ainda não é chegado. Aí quando chega no versículo 14, que a gente sabe que ele sobe em oculto, né? Sem ninguém ver. Quando chega no versículo 14, diz assim, quando a festa já estava na metade, subiu Jesus ao templo e começou a ensinar, referindo-se à metade do milênio, quando ele veio na sua primeira vinda e começou a ensinar as pessoas. Versículo 15. Os judeus estavam admirados e perguntavam, como é que ele sabe tanto sem ter estudado? E aí ele começou a ensinar, né? Respondeu Jesus, o meu ensino não é meu, ele vem daquele que me enviou. E aí ele vai começar a ensinar todas as coisas para eles no templo. Está se referindo à metade, à sua primeira vinda. Tá? E aí, adiantando mais, né? Ele vai dizer bem assim. Versículo 37, João 7, versículo 37. No último dia da festa de tabernáculos, que é o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé. Aí ele se revelou.
por completo, tirou o capuz e se revelou por completo para todos no último dia, o grande dia da festa, o 7º milênio. Jesus pôs-se de pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, tá? A jorrar para a vida eterna. Versículo 39, isso ele dizia do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Olha que interessante. Segundo a tradição judaica, no último dia da festa é considerado o grande dia da festa, como eu acabei de ler. E o último dia da festa, os judeus chamam em hebraico de Rosh Hashanah Rabbah, que significa o dia da grande salvação. É o último dia da festa. Entendeu? Então observe que pela contagem de tempo, Jesus ele só poderia se revelar a todos, a toda a humanidade, no último dia da festa, que é o período da grande salvação, é o 7º milênio, a grande colheita. Você vê que ele vem colhendo todos os milênios. 1º milênio, 2º milênio, 3º milênio, 4º milênio, 5º milênio, 6º milênio. Do 6º para o 7º, ele se revela para toda a humanidade. É o período da grande colheita, que nós já estamos caminhando agora para o tempo do fim. Esse é o período certo, onde o Senhor Jesus vai se revelar para toda a humanidade. Todos os olhos o verão chegar. Entendeu? Como diz em Mateus 24. E será a grande colheita. Então, na tradição judaica, esse último dia é o dia mais importante da festa de tabernáculos, chamada Rosh Hashanah Rabbah, o dia da grande salvação. Nesse dia da grande salvação, ocorria uma cerimônia lá no templo, chamada Cerimônia das Águas, onde o sumo sacerdote ele ficava no altar, né? O povo todo embaixo, para a celebração, e um sacerdote designado iria até o tanque de Siloé, que significa o enviado, e trazia numa jarra de ouro no seu ombro, ele trazia essa água. E quando ele trazia essa água, ele entregava ao sumo sacerdote, e o sumo sacerdote derramava essa água, fazia essa água jorrar no altar do Senhor. Tá? Para lavagem do altar do Senhor, fazia essa água jorrar. Então, essa cerimônia era chamada de Cerimônia das Águas. E aí, quando chega justamente nesse último dia da festa, que representa o grande dia da salvação, da grande colheita, o Senhor Jesus se revela a todos. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Justamente na hora em que o sacerdote estava com a água do tanque de Siloé dentro da jarra de ouro, despejando sobre o altar, fazendo essa água jorrar sobre o altar, ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. É como se ele estivesse dizendo: eu sou a verdadeira água, não essa. Eu sou a revelação dessa água que vocês estão derramando aí, tá? E aí ele diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva a jorrar para a vida eterna. A jorrar para a vida eterna. Quem é a vida eterna? O papai, é a eternidade, é o 8º dia. Tá vendo? Então no 7º dia o Senhor Jesus se revela e nos leva para o 8º dia, que é o dia eterno. É passar toda a eternidade com o papai. É forte, né, queridos? Tem o 8º dia. O 8º dia é com o papai. Entendeu? Então vocês entenderam aqui o porquê que Jesus, no primeiro dia da festa de tabernáculos, ele não pôde se revelar, ele só se revelou no final, no último, no 7º milênio, que é justamente quando ele vai se revelar para toda a humanidade, todo olho verá chegar nas nuvens para arrebatar os seus. Tá vendo tudo certinho, amados, de acordo com a cronologia de Deus, tudo perfeito como um relógio. É lindo de ver, né?
Então, essa é a festa dos tabernáculos. É momento de celebração. É momento de celebrar o casamento do noivo com a noiva, as bodas do cordeiro. E é por isso que, mais uma vez, eu digo que não existe fundamentação para a doutrina do pré-tribulacionismo, dizer que a gente vai ser arrebatado antes. Não tem como, queridos. Porque nós vamos ver aqui que a festa dos tabernáculos, a coroação do nosso rei e, consequentemente, as bodas do cordeiro, o casamento do noivo e da noiva, acontece depois da expiação, depois da grande tribulação, depois que o nosso rei é coroado. E são momentos de alegria, de júbilo. No livro de Deuteronômio 24 diz que aquele que se casa, aquele homem que se casar, ele não pode ir para a guerra. Ele fica 1 ano sem poder ir para a guerra, só se dedicando à sua esposa e às coisas do lar, para fazê-la feliz. Então, como que poderia a igreja ser arrebatada antes da grande tribulação e comemorar as bodas do Cordeiro no céu, sendo que aqui embaixo na terra haveria uma batalha? Quando o noivo casa com a noiva, ele fica 1 ano sem ir para a guerra, ele não pode ir para a batalha, ele tem que ficar 1 ano se dedicando à sua noiva e às coisas do lar, em agradar a sua noiva, em fazê-la feliz. Ele não pode ir para a guerra e não pode nem fazer trabalho pesado, viu? Ele fica 1 ano se dedicando à esposa. Então, o nosso papai, ele criou as leis dele para serem cumpridas. E até ele mesmo obedece às leis que ele mesmo criou. Então, obviamente que as bodas do Cordeiro, a celebração só poderia acontecer depois da grande batalha, queridos. Depois da grande tribulação. Então, mais uma vez, cai por terra a doutrina do arrebatamento secreto, do pré-tribulacionismo. Compreendeu? Cai por terra totalmente. Tá certo? Então, a festa dos tabernáculos, Sukkot em hebraico, simboliza o reinado do Messias, simboliza o milênio, é um tempo de celebração, tá? Onde o povo habita em tendas, por isso que não dá para ser celebrado como o mundo celebra, entendeu? A nossa celebração é diferente. A gente fica durante 7 dias vivendo na dependência do Pai, habitando em tendas, comendo no meio das árvores, no meio das folhas, dormindo ali nas tendas, olhando para o céu e jubilando de alegria, se regozijando no Senhor. Compreendeu, queridos? Sim, por quê? Porque, amados, o papai ele já tinha dito lá para Abraão, quando ele tirou Abraão do meio da sua parentela e disse a Abraão, Abraão, sai do meio da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele disse, Abraão, você vai peregrinar toda a terra e vai habitar em tendas. Nós não somos para ter morada fixa, queridos. Essa ideia de se estabelecer num lugar fixo, ter uma casa própria e morar ali, fixar raízes ali, não é de Deus, querido. Não é de Deus. O nosso papai nos fez para peregrinar toda a terra. A gente monta acampamento no lugar que ele determina, fica ali. Depois, quando terminar o nosso propósito ali, ele chama a gente acaba, ou seja, retira as tendas, desmonta tudo e vai para outro lugar para onde ele mandar. É assim a vida do Filho de Deus. Porque toda a terra nos pertence. Nós somos como peregrinos em terras estranhas. E é justamente sobre isso que eu quero falar em Jeremias 35. O papai me chamou a atenção essa semana sobre os recabitas. Olha quantos assuntos a gente vai entrando, né? Vamos continuar. Os recabitas. Quem são os recabitas? Essa semana o papai me chamou a atenção sobre esse capítulo de Jeremias 35. Está falando justamente sobre essa comunidade israelita do Antigo Testamento e como ela vivia. Nesse capítulo, o papai pegou os recabitas, mandou Jeremias pegar eles, levarem eles para a casa do Senhor em Jerusalém, tá? E fazer um contraste deles diante de todo o povo de Jerusalém. E mostrar
a diferença de quem obedece e de quem não obedece. Nós vamos entender aqui. Quem eram os recabitas? Para a gente ter mais compreensão. Vamos lá. Eu anotei aqui. Quem são os recabitas de Jeremias 35? Antes de eu começar a ler o capítulo, tá? Os recabitas eram uma comunidade de israelitas que viveram no Antigo Testamento na época do profeta Jeremias. Eram descendentes de Joanadab, filho de Recabe, por isso o nome Recabita. Eles eram conhecidos por serem ascéticos e eles se absteram de beber vinho. Eles não bebiam vinho de maneira nenhuma. Eles viviam em tendas. Eles eram fiéis ao pai. Eles eram fiéis aos seus pais, a Recabe, que tinha determinado como é que eles iriam viver, tá? E permaneceram firmes tá? Contra a cultura do mundo naquela época. Eles não aceitavam se corromper com o mundo. Eles eram contra a cultura que as pessoas viviam naquela época. Eles viviam de acordo com aquilo que tinham aprendido do seu pai, Recabe, que por consequência aprendeu de Deus. Eles honravam aos seus pais e viviam de acordo com aquilo que tinham aprendido dos seus pais. Eles não se misturavam com as pessoas do mundo. Eles não se deixavam contaminar com a cultura daquela época. Se mantinham firmes até o fim. Eles eram ascéticos, ou seja, eles criam naquilo e eles não negociavam de maneira nenhuma a fé deles, tá? E o que o Senhor fez em Jeremias 35? O Senhor elogiou a família dos recabitas por sua fidelidade e obediência aos pais. E prometeu abençoar eles. O Senhor fez aqui em Jeremias 35, ele fez um contraste da obediência do povo recabita com a desobediência do povo de Judá. E prometeu trazer para aqueles que são desobedientes desastres, juízo, a ira dele sobre a nação de Israel. Você entendeu? Os recabitas, eles viviam fora das cidades. Eles viviam fora das cidades e eles habitavam em tendas. E nunca se fixavam em lugar nenhum. E o papai os abençoou por isso. Vamos ler lá Jeremias 35, agora que eu já expliquei quem são os recabitas. Vamos lá. Jeremias 35. Palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá. Vai à casa dos recabitas, isso é o Senhor dizendo para Jeremias. Vai à casa dos recabitas e fala com eles. Leva-os à casa do Senhor, em Jerusalém. Leva-os a uma das câmaras e dei a eles vinho para beber. Então, Jeremias falando, eu tomei a Jaazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, a seus irmãos e a todos os seus filhos e a toda a casa dos recabitas. Versículo 4, Jeremias falando, eu os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, Deus, que está junto a Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes e sobre a câmara de Maacéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. Versículo 5. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos e disse-lhes, bebei vinho. Então veja bem, o Senhor chamou Jeremias e disse, Jeremias, pega os filhos da casa de Recabe, os recabitas, leva eles para a casa do Senhor, para uma das câmaras lá, né, dos filhos de Anã, não é Amã, tá, queridos? É Anã, sacerdote do Senhor, tá? Leva eles lá para essa câmara, na casa do Senhor, enche as taças de vinho e dê para eles para beber essas taças. Aí Jeremias faz isso, leva ele para a casa do Senhor, pega eles e coloca de frente para as taças de vinho. E diga, beba os vinhos. Versículo 6. Eles, porém, disseram, nós não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, que é o nosso pai, nos deu ordem, dizendo,
Nunca, jamais bebereis vinho, nem você e nem os vossos filhos. Também vocês não edificarão casa e nem vão semear sementes, ou seja, também não vão trabalhar na agricultura. Não plantareis vinha e nem vai possuir nenhuma vinha, mas habitarão em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra em que vós andeis peregrinando. Tá vendo que eles cumprem direitinho? Versículo 8. Obedecemos a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo que nos ordenou, de maneira que nós não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nossas mulheres, nem filhos e nem filhas, nem edificamos casas para nossa habitação. Nós não temos vinha, nem campo e nem semente. Habitamos, porém, em tendas, e assim ouvimos e fazemos conforme tudo o que nos mandou Jonadab, o nosso pai. Vocês lembram que em um dos vídeos eu falei anteriores que a tribo de Levi, que é chamada por Deus para ser sacerdote santo do Senhor, eles não têm herança nas terras. Quando Josué fez a repartição das terras entre as tribos, o Senhor foi bem claro: aqueles que são meus, que são separados para mim, da tribo de Levi, os sacerdotes, a herança deles sou eu. A herança deles é o Senhor. Não tem propriedades, não tem terra, não tem campos e, portanto, não tem casa própria, não tem morada fixa. Compreendeu? Então, aqui os recabitas são esse povo que segue à risca essas leis. Tá? Versículo 10. Habitamos, porém, em tendas, e assim ouvimos e fazemos tudo conforme nos mandou Jonadab, o nosso pai. Versículo 11. Quando, porém, Nabucodonosor, rei de Babilônia, subiu a esta terra, dissemos: vinde, vamos-nos a Jerusalém por causa do exército dos caldeus e do exército dos sírios. E assim nós ficamos em Jerusalém. Ou seja, eles disseram: nós só entramos na cidade, porque lembra que eu falei que eles são uma comunidade que vivia fora das cidades. Eles estão dizendo aqui que eles só entraram na cidade e ficaram dentro da cidade quando Nabucodonosor, rei de Babilônia, subiu a esta terra e mandou que todo mundo entrasse na cidade e ficasse na cidade por causa do exército dos caldeus e do exército dos sírios que vieram contra Jerusalém. Então, somente nesse momento foi que os recabitas entraram na cidade de Jerusalém e ficaram. Versículo 12. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e diga, Jeremias, aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: não aceitareis a instrução para ouvirdes as minhas palavras, diz o Senhor. Vocês ainda não aceitam as instruções, vocês ainda não seguem os meus mandamentos? Versículo 14. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que eu ordenei a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas por eles, pois eles não beberam até o dia de hoje. Antes, ouviram o mandamento do seu pai. Mas a mim, porém, que venho falando a vocês todo o tempo, madrugando e falando, vocês não me ouvem. Aí repare que o papai já está pegando aquele povo recabita e comparando com o povo de Judá, o povo de Jerusalém, os moradores de lá que não obedecem a ele, as palavras dele. É como se eles estivessem dizendo: olha, tá vendo os recabitas aqui? São fiéis à ordem que o pai deu a eles, Recabe. Mas vocês, eu estou dando instrução a vocês e vocês não me ouvem. Ah, eu venho mandando, servos meus, profetas, o tempo todo mandando, alertando vocês e vocês não me ouvem. A mim, porém, que vos tenho falado a vós, madrugando e falando, vocês não me ouvem. Não me obedecem. Versículo 15. Também vos enviei todos os dias os meus servos, os profetas, madrugando e dizendo: convertei-vos, cada um dos seus maus caminhos, corrija as vossas ações e não sigam após outros deuses para os servir. Então ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais,
Mas vocês não inclinaram os vossos ouvidos para mim e nem quiseram me obedecer. Olha o que o papai está dizendo pela boca de Jeremias. Versículo 16. Os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai que lhes ordenou. Mas este povo aqui não me obedece. Observe que o Senhor está irado na boca de Jeremias. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel. Ouve, eu trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles. Eu lhes falei, mas eles não ouviram. Eu os chamei, mas eles não responderam a mim. Versículo 18. A casa dos recabitas, disse Jeremias, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Porque obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todas as suas instruções, e o fizeste conforme tudo o que ele ordenou a vocês. Versículo 19. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, nunca vai faltar homem a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Ou seja, o papai está dizendo aqui, aos da casa de Recabe eu digo, por terem obedecido ao vosso pai e ter cumprido todos os mandamentos, e mesmo Jeremias tendo oferecido a vocês vinho. E olha que Jeremias fala da parte de Deus, é profeta de Deus. Vocês não beberam, vocês permaneceram firmes até o fim, não se contaminaram, obedeceram ao pai de vocês em tudo, vocês vão estar diante de mim todos os dias da vida de vocês. Não vai faltar filho à casa de Jonadab, não vai faltar um recabita para honrar o nome do Senhor. E vocês estarão para sempre diante da minha face, todos os dias da vida de vocês. Quanto aos rebeldes, ele já tinha dito antes, eu vou mandar desastre, eu vou mandar ira, eu vou mandar furor sobre este povo rebelde, vai conhecer o meu juízo e a minha ira por conta da desobediência. Tá vendo, queridos? Tá vendo que o juízo de Deus ele não está sobre os que obedecem. A ira de Deus não está sobre os seus filhos. A ira de Deus não estava sobre Recabe, sobre os filhos de Recabe, os recabitas. A ira de Deus estava sobre os desobedientes, que ele vem mandando seus servos e pregando todos os dias e não ouvem. Agora vamos lá para a festa de tabernáculos. Tá vendo que o povo recabita habitava em tenda? Festa dos tabernáculos. Tá vendo que a festa de tabernáculos, que também é chamada festa da colheita, fala de uma colheita nas eras. Primeiro milênio, segundo milênio, terceiro milênio, quarto milênio, quinto milênio, sexto milênio e a grande colheita no sétimo milênio, que é quando o Messias se revela no último dia para uma grande salvação. Isso mostra que desde o pecado de Adão que o Senhor tem levantado servos dele para estar chamando o povo à obediência, para estar clamando os seus profetas, os seus servos, como está aqui no versículo 15. Ó. Eu os enviei todos os meus servos todos os dias, profetas, madrugando e dizendo, convertei-vos cada um dos seus maus caminhos, dei ouvidos ao Senhor. E eles não quiseram. Houve colheita em todos os milênios daqueles que são de Deus. Então, só resta o que agora? Para os desobedientes, ira e juízo. Para os que são seus, o papai guarda, mas ele é justo. Ele é juiz e ele vem fazer justiça sobre os seus. Sobre os seus não, desculpa. Sobre os ímpios, os que são rebeldes, os que não dão ouvidos à sua palavra. Como diz a palavra do Senhor também, que não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua fortaleza, e nem o rico nas suas riquezas, mas que se a gente tem alguma coisa no que se gloriar, que se glorie no Senhor, e saber que Ele é Deus. Ele é misericordioso, mas ele também é justo e ele faz justiça na terra conforme a sua vontade. Então agora não tem desculpa, queridos, nós já estamos no tempo do fim. Dizer que não conhece o evangelho,
dizer que Deus não anunciou e que não teve tempo. O Senhor vem durante eras, durante milênios, mandando e enviando os seus. Nós somos a igreja da última hora. Nós estamos no tempo do fim. Isso serve de alerta, né? Por isso que a gente pede para compartilhar o vídeo, para que mais pessoas saibam. Então você vê que os recabitas, voltando, eles viviam de acordo com a palavra de Deus. Compreendeu? Glória a Deus, aleluia. Então, nós vamos agora lá para o livro de Apocalipse, onde a gente vai ver as referências com relação à festa de tabernáculos, que começa hoje no pôr do sol. E é uma festa de 7 dias, representando justamente a colheita de todos os dias, de todos os milênios, até chegar no 7º milênio. Entendeu? Então, depois que há a festa, o dia da expiação, no dia 12, que é quando Jesus vem para expiar os pecados do povo de Jerusalém, tomar para si o seu povo e fazer a expiação da humanidade, trazendo juízo. Depois que ele faz a expiação, depois que ele vence a guerra do Armagedon, então vem tabernáculos, que é a sua coroação como rei aqui na terra. Tá? E a gente vai ver isso em Apocalipse. Em Apocalipse 7, nós já vimos no último vídeo a visão que João teve, né? Daquele povo que vinha da grande tribulação. E ele diz assim, João 7, 9, eu vou ler novamente. Depois destas coisas olhei e vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Fala de uma grande colheita, tá vendo? Grande tribulação, grande colheita. E perante o Cordeiro, esse povo estava em pé diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes compridas brancas e com palmeiras nas mãos, que indica que é festa dos tabernáculos. Só um momento, queridos. Versículo 10. Clamavam com grande voz, salvação ao nosso Deus que está assentado ao trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 seres viventes. E eles se prostraram diante do trono sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo, Amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. Então aqui está mostrando um povo que vem da grande tribulação, com vestes brancas, porque permaneceram fiéis até o fim, não se contaminaram como os recabitas. Tá? E vieram com palmeiras na mão para celebrar o tabernáculo. Tá vendo? Tabernáculos. Tá apontando para tabernáculos. Vieram com júbilos e alegria. Apocalipse 7. Em Apocalipse 19, fala das bodas do Cordeiro, que nós também já lemos, mas vamos ler de novo, que nós precisamos fixar isso na nossa mente, entender. Olha o que diz. Depois destas coisas, Apocalipse 19, eu ouvi no céu como que uma grande voz de numerosa multidão que dizia, Aleluia, a salvação, a glória, a honra e o poder pertencem agora ao nosso Deus. Ou seja, depois de todas as coisas conclusas, a expiação feita, tudo feito, então agora é momento de celebrar. Versículo 2, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez clamaram, Aleluia, e a fumaça dela, da grande Babilônia, destruída, sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que está sentado no trono, dizendo, Amém, Aleluia. Então saiu do trono uma voz que dizia, Louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. Também ouvi uma voz como de uma grande multidão, como a voz de muitas águas e de fortes trovões, que dizia, Aleluia, pois agora já reina o nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos e exultemos, tabernáculos, e demo-lhes a glória,
pois são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou, já está pronta. Foi-lhe dado o que para sua noiva, para que ela estivesse pronta? Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, tá vendo? Depois da batalha. E disse-me ainda, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então eu me lancei a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, a gente já leu no outro vídeo, eu vou ler de novo. Olha, não faças isso, porque João estava diante de um anjo. E o anjo disse, não faça isso não. Eu sou conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Nós somos aqueles que guardamos os mandamentos do Senhor e carregamos no nosso corpo o testemunho de Jesus. Adore somente a Deus, pois o testemunho de Jesus é que é o espírito da profecia, o espírito de revelação. Aí nós vamos já para Apocalipse 20, que fala do Senhor habitando no nosso meio, tabernaculando no nosso meio, que é tudo o que Ele deseja. Nós já estamos caminhando para o final, tá, queridos? Apocalipse 20, os 1000 anos. Eu então vi descer, isso é João falando, do céu, um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Por quê? Porque depois desse versículo que eu acabei de ler, Apocalipse 19, versículo 10, vai falar do cavaleiro que vem de cavalo branco, que eu também li no outro vídeo. Mas para a gente ganhar tempo, eu não vou ler, né? A gente vai para Apocalipse 20, que é depois que ele vence a batalha, que a gente sabe que ele vem montado no cavalo branco, com os seus santos atrás para a guerra, né? E na coxa dele está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A gente já leu no último vídeo. Agora a gente vai para Apocalipse 20, que fala do milênio. Então eu vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, ali o encerrou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso era necessário que ele fosse solto de novo por um pouco de tempo. Então, deixa eu explicar. Depois que houve a guerra, que Jesus venceu a guerra, aí vem tabernáculos, que é quando ele é coroado. No último dia de tabernáculos, tá? É o dia da grande salvação, para que a gente entre para o 8º dia, que é o dia eterno. Aí o que está dizendo aqui? Que o Senhor vai governar junto com a sua igreja durante 1000 anos, né? Depois que termina a batalha, o Senhor ele joga o profeta, o falso profeta e Satanás no abismo, né? E fica com a chave. E durante 1000 anos ele vai governar junto com a sua igreja, que é o milênio, certo? Depois de 1000 anos, tá? Vai ser necessário soltar de novo Satanás. Depois disso, no versículo 3, Apocalipse 20, versículo 3, é necessário que ele seja solto de novo por um pouco de tempo. Para que, Ive, que ele vai ser solto de novo? Porque o papai precisa provar o coração daqueles que dizem que são do Senhor. Porque em Zacarias 14 fala que no milênio vão entrar uma população, que são as nações que restam, que eu vou explicar no outro vídeo. E no milênio vai ser levantado, tá, um sacerdócio para ensinar as nações. Então lembra que eu falei para vocês que em Ezequiel fala, tá, que todos os anos vão vir pessoas de todas as nações já no milênio para celebrar as festas no templo do Senhor. No milênio vai estar construído o templo que Ezequiel teve a visão. Lá no livro de Ezequiel, do capítulo 38 até o 48, fala de uma grande batalha que vai ter no tempo do fim, Gog e Magog, do qual o Senhor Jesus ele vai vencer essa batalha, tá? E aí os santos de Deus vão reinar com ele, Cristo e a igreja, no milênio, mas vão restar algumas pessoas das nações, que isso daí é a critério de Deus, essas pessoas que vão restar das nações, que vão entrar no milênio,
tá? E que também vão ter que aprender as leis do Senhor, vão ter que aprender a celebrar as suas festas, vão ter que aprender sobre o Shabat e que vão subir de ano em ano para celebrar as festas no templo em Jerusalém. Então essas pessoas, esse povo que sobrou das nações que restam, que vão estar no milênio e vão passar para o milênio vivo, tá? Elas vão ser ensinadas debaixo da lei do Senhor. Elas também precisarão ser provadas, testadas os seus corações no tempo do fim. É por isso que antes de terminar o milênio de Cristo, Satanás será solto de novo. O próprio papai vai permitir que Satanás seja solto para testar, para provar o coração daquelas pessoas que entraram e que restaram das nações. É um assunto de outro ensino que a gente vai estudar, mas eu estou tentando explicar para não ficar fora de contexto aqui, para vocês entenderem todas as coisas. Então vai ser necessário que no final do milênio de Cristo, o sétimo, Satanás seja solto novamente para que ele possa tentar as nações, tá? Então, no versículo 4 de Apocalipse 20, João vai dizer: eu vi também tronos, e aos que se assentavam sobre eles, nos tronos, foi-lhes dado o poder de julgar, que somos nós. Nós vamos assentar nos tronos com o Senhor Jesus, os santos de Deus. E foi-nos dado o poder também de julgar. E eu vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa e nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então aqueles que não se dobraram, que permaneceram fiéis até o fim, que não colocaram de maneira nenhuma a marca da besta, nem na testa, nem nas mãos, esses são os santos do Senhor, que vão estar, tá, no final do milênio, julgando, sentados sobre tronos para julgar, tá? Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, que foi o milênio. Versículo 5. Os outros mortos, porém, não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Então, nós que vamos entrar no reino de Cristo para reinar com ele durante 1000 anos, já passamos da morte para a vida. Fazemos parte da primeira ressurreição. Ok? Os outros mortos, tá? Porém, eles não vão estar no milênio. Aqueles que não morreram em Cristo não vão estar no milênio. Vão permanecer mortos até que venha o fim do milênio e o julgamento diante do grande trono branco, que é papai quem vai julgar, tá? Então aqui no versículo 5, os outros mortos, porém, não reviveram, não vão estar no milênio, até que os 1000 anos se completem. Esta é a primeira ressurreição. Da primeira ressurreição fará parte nós. Então quem vai reinar com Cristo e a igreja no milênio faz parte da primeira ressurreição. Os outros que vão permanecer dormindo e que vão levantar somente no julgamento do trono branco no final do milênio de Cristo, esses fazem parte da segunda ressurreição. Versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, que vai reinar com Cristo, vai reinar com Cristo no milênio, Cristo é a igreja. Sobre eles não tem poder a segunda morte, mas eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Compreendeu? Então, nós que passamos pelo processo, morremos e ressuscitamos e entramos no milênio como santos do Senhor, vamos reinar com Cristo, né? No milênio, Cristo e a igreja, fazemos parte da primeira ressurreição, da primeira morte, tá bom? Os outros que vão permanecer dormindo, tá? Eles não vão estar no milênio, vão permanecer dormindo, mas vão ser ressuscitados no final do milênio para o julgamento do grande trono branco diante de papai. E esses serão absorvidos ou condenados de acordo com o livro da vida que vai ser aberto e o livro das obras. É o papai quem vai julgar se eles serão absorvidos ou condenados. Compreendeu?
Esses são aqueles que estarão diante do grande trono branco depois de 1000 anos e que farão parte da segunda ressurreição ou segunda morte, conforme o julgamento do nosso papai. Nós somos aqueles que fazemos parte da primeira ressurreição, portanto, da primeira morte. Não faremos parte do tribunal na segunda morte. Compreendeu? Pronto. E nós que morremos com o Senhor e ressuscitaremos com Ele, vamos reinar em Cristo, com Cristo no milênio, vamos ser santos, sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinaremos com Ele durante 1000 anos. Tá certo? Então, a festa de tabernáculos nos aponta para todos esses acontecimentos do tempo do fim. Tá certo? E no milênio vai ter um tabernáculo também, um santuário que será construído, que é o templo de Ezequiel, que vai estar no milênio. É só vocês lerem lá de Ezequiel, do capítulo 40 ao 48, fala das medidas de um templo que será construído no milênio, que é onde Cristo vai reinar sobre as nações. Tá certo? E no 8º dia, depois do julgamento do trono branco, o próprio papai vai estar no nosso meio, porque é aí que a nova Jerusalém desce do céu. E nós vamos viver toda a eternidade com o Senhor. Apocalipse 21. O novo céu e a nova terra. Aqui João vai dizer assim: eu então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eu vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, de Deus, que descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. E eu ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, e Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas se passaram. E o que estava sentado no trono disse: eu faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, pois, estas palavras, porque elas são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça eu lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos medrosos, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Tá vendo, queridos? Então a nova Jerusalém que vai descer do céu, no capítulo 21, ela desce depois dos 1000 anos. Depois dos 1000 anos, antes de terminar o milênio de Cristo, Satanás será solto novamente para poder tentar o povo que restou das nações, tentar os corações e provar os corações, tá? E aqueles que permanecerem também fiéis até o fim. Depois dessa batalha que vai haver novamente lá no finalzinho do milênio e o Senhor Jesus vencer, vai vir um grande julgamento do trono branco, que é a segunda morte, onde todos serão julgados, tá? Os que fazem parte da segunda morte, da segunda ressurreição, que não reinaram no milênio com Cristo, mas ficaram dormindo, aguardando, entendeu? Então tem o grande julgamento do trono branco, que é o de papai. Então depois que todos forem julgados ali, o mar já não existirá, a morte já não existirá, a dor já não existirá. E nós viveremos eternamente com o nosso papai, porque ele vai vir tabernacular no nosso meio. E aí é o dia 8º, é toda a eternidade com o papai, porque o dia 8º representa a eternidade. Compreendeu, queridos? Tudo descrito nas festas do Senhor. Tá vendo como é lindo ver todo o plano de salvação, todas as obras do Messias, toda a missão do Messias nas festas de Deus? Tá vendo isso?
É muito lindo, queridos. Então a Nova Jerusalém, ela só vai descer, a noiva adornada, para se acoplar, porque ela vai descer do céu e vai se unir com a Jerusalém terrena. Ou seja, a do céu vai sobrepor a terrena. Os céus serão unidos com a terra e o nosso papai vai estar habitando no nosso meio, tabernaculando no nosso meio como rei, senhor e principalmente pai de filhos. Ok? Glória a Deus. Então, trazendo para o nosso tempo, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Nós estamos terminando mais um ciclo anual de festas. Ano que vem começa novamente com a festa de Pêssah no mês de Nissan, de Abib, entre março e abril. Nós precisamos do calendário lunar do ano que vem para poder saber exatamente o dia, mas sabemos que o ciclo das festas começa com a festa de Pêssah no mês de Nissan, de Abib, no ano que vem. Nós estamos encerrando o ciclo anual de festas. Começa hoje no pôr do sol, e são 7 dias de festas, que é a festa dos tabernáculos, que vai terminar no dia 23 de outubro. Então, no dia 24 já é o 8º dia, o dia eterno. O povo judeu, de acordo com a tradição judaica, eles festejam uma festa chamada Simhat Torah, que é a alegria da Torá, no dia 8º. Só que essa festa não está aqui na Bíblia, então eu não posso ensinar a vocês o que não tem aqui. Tá? Então, no último dia da festa de tabernáculos, no dia 23, tá? No dia 24 é considerado o 8º dia, que é o dia eterno. E o que eu quero deixar para vocês é o seguinte, não pensa que acabou os juízos de Deus, não. Nós ainda estamos vivendo os juízos de Deus. E agora, os juízos de Deus sobre a terra, e principalmente sobre o Brasil, vai se intensificar mais ainda, porque agora o nosso Jesus, a partir de hoje, no pôr do sol, vai estar no nosso meio, habitando no nosso meio. Ele vai estar tabernaculando no nosso meio, reinando. Nós vamos entrar agora, queridos, num novo tempo. Mas o papai, ele ainda está terminando de purificar a terra. Então, para aqueles que rejeitaram Jesus, ainda está o juízo. E tem muita coisa para acontecer. O papai, ele tem me falado muito, eu já avisei a vocês, da instabilidade do pão. Os rios estão secando. Estou trazendo para o tempo de agora, tá, queridos? Os rios aqui no Brasil estão secando. Falta de água já tem. Falta de comida já tem. Os alimentos já estão ficando caros e já estão faltando nos mercados. As queimadas estão queimando tudo aqui no Brasil. Fora do Brasil também, o juízo de Deus está vindo sobre toda a terra. Mas eu quero te falar do cenário que está acontecendo agora. Principalmente aqui no Brasil, que é onde nós residimos. Está tendo guerras, está se intensificando guerras. Agora, ontem eu vi no jornal que está sendo intensificada a guerra da Coreia do Norte contra a Coreia do Sul. Terremotos, teve furacão agora nos Estados Unidos que devastou tudo. As queimadas aqui no Brasil. Não são mudanças climáticas não, querido. Não são problemas climáticos não. Aquilo que o papai disse que ia acontecer pela boca dos seus profetas está acontecendo. E vai ficar muito pior. Vai vir uma seca terrível. Vai faltar água. Vai faltar alimento. O que está vindo ainda, o papai não terminou de fazer a purificação aqui desta terra, para que haja o avivamento. Ele não terminou ainda. Nos próximos meses, o que nós vamos ver é a situação piorar e muito. Ouçam os profetas, porque os profetas são boca de Deus na terra. Nós, os que somos dele, seremos guardados. Mas o juízo ainda não terminou. A purificação dessa terra não terminou. O ciclo das festas a gente já terminou. Aliás, vai concluir agora, né? No último dia 23. No dia 24 nós entramos no 8º dia e se encerra o ciclo das festas. Mas os juízos de Deus continuam até que reconheçam o Senhor Jesus como seu Filho e Rei de toda a terra. O papai, ele disse no Novo Testamento, a ira de Deus veio sobre aqueles que rejeitaram. Rejeitaram o quê? A pedra de esquina que o papai colocou para ser a principal pedra da construção. Tá? No livro aqui, ó, de Salmo 118, e a gente vai encerrar agora.
Olha o que diz o Salmo 118, é muito forte, queridos. Essa foi a pedra que o papai estabeleceu e não existe outra. Salmo 118, eu vou ler a partir do versículo 14. O Senhor é a minha força e o meu cântico, e ele me salvou. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação, e a mão direita do Senhor faz proezas. A mão direita do Senhor se exalta, a mão direita do Senhor faz proezas. Jesus já está no nosso meio. E a mão direita dele vai descer com força, queridos. Ele ainda não terminou a purificação deste lugar aqui. E você lembra que eu falei a vocês que ele disse que ia acender um fogo e que esse fogo só ia acabar quando a vontade dele fosse cumprida. A mão direita dele ainda está sobre toda a terra e sobre esta nação, fazendo juízo e justiça para aqueles que o rejeitaram. Versículo 16. A mão direita do Senhor se exalta, a mão direita do Senhor faz proezas. Eu não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. O Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Versículo 19. Abre-me as portas da retidão, e eu entrarei por elas, e renderei graças ao Senhor. Versículo 20. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Jesus é a porta, não existe outro caminho. Então, para aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus como a pedra de esquina, vão sofrer a ira e o juízo de Deus, sim. E a mão de Deus, a mão direita de Deus já está sobre toda a terra e sobre esta nação. Aguarde a cena dos próximos capítulos e vocês verão tudo que foi descrito pela boca dos profetas. Já está acontecendo e vai intensificar. Porque o Senhor Jesus já está no nosso meio, com o braço forte nesta nação. Versículo 20. Esta é a porta do Senhor pela qual os justos entrarão. Renderei graças, pois me ouvistes e me salvaste. Versículo 22. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de esquina, a pedra principal da construção. Foi o Senhor quem fez isso. Ele que determinou que assim fosse. E é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó Senhor, salva-nos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor, nós vos bendiremos. Amém? E aqui eu vou encerrando. Nós o bendizemos durante todo esse tempo. Nós cumprimos as festas. Estamos chegando até o final. Somos aqueles que guardamos os mandamentos e carregamos no nosso corpo o testemunho de Cristo. Que a gente venha nos manter firme. Mas para aqueles que rejeitaram a Cristo, o juízo está vindo. O nosso papai ele já está no nosso meio. O leão da tribo de Judá já está no nosso meio. E todos verão a mão direita do Senhor sobre toda a terra e principalmente sobre esta nação. Porque antes de começar o grande avivamento que é prometido, que vai acontecer, o papai tem que terminar o que ele começou. E ele ainda está terminando de purificar a terra. E todos conhecerão que só o Senhor é Deus nesta terra. Amém? Que a paz do Senhor esteja sobre vocês. Que seja uma festividade maravilhosa para vocês. Que vocês tenham entendido o propósito das festas. E o significado agora dessa última festa, que é a festa dos tabernáculos. Nós nos regozijamos no Senhor, nós o exaltamos e o declaramos rei de toda a terra. Nós, os seus filhos. Amém? Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos vocês. Um ótimo Shabat. Um abraço.